lembro que eu era regente do coro em um colégio muito tradicional aqui de Porto Alegre, e um dia um dos diretores desse colégio me procurou dizendo: olha, a minha irmã, se eu não me engano, trabalha no Clínicas e lá tem um grupo de funcionários, de pessoas que está querendo montar um coro e eles estão precisando de um regente. Aí ela lembrou daqui do coro do colégio, falou comigo, então estou te colocando em contato. Tá legal. Aí eu entrei em contato com a pessoa que estava organizando, mobilizando a turma, que era a Lurdinha. E a gente se encontrou, conversamos e eu fiquei sabendo que essa mobilização era de uma turma que trabalhava no bloco cirúrgico, né, quem estava mobilizando isso, né, levando adiante. E, bom, conversamos, né, acertamos as coisas para um primeiro encontro. E eu lembro bem do primeiro ensaio, porque a gente estava numa sala, não lembro exatamente que andar, mas aquele grupo de pessoas, a gente não se conhecia, quer dizer, as pessoas se conheciam, eu não as conhecia, e nem elas a mim. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos iniciais, uns trabalhos com melodias e uníssono, assim, para aos poucos ir sentindo como é que era o grupo, como é que o grupo cantava, enfim, né, conhecendo musicalmente aquele grupo. E eu lembro bem da sensação aquela de início de relacionamento, onde tu não conhece bem a outra ou as outras pessoas nesse caso, tu não sabe se vocês vão se encontrar numa próxima vez, e se encontrar não tem a ideia de quanto vai durar esse relacionamento. É interessante lembrar disso e falar disso agora com uma história que o coral tem de 20 anos. Nessa trajetória, coisas foram fundamentais em que eu estive no coro para que o coro se mantivesse, para que o coro continuasse de um ano para o outro, para que as pessoas enxergassem o coral como um lugar onde elas podiam ir, cantar, se sentir bem, se relacionar. Uma delas foi a figura do Fernando Torelli, que quando eu entrei ele era diretor de recursos humanos e era foi uma pessoa que ajudou muito administrativamente para que o coral funcionasse, porque tem questões administrativas que são importantes para que se traga uma pessoa de fora que não é funcionário, né, para que se dê as condições para que as coisas aconteçam. Ele foi fundamental nisso. Depois ele se tornou vice-presidente administrativo do hospital e continuou sempre apoiando o coro. Então aquelas pessoas lá do início, né, como eu falei, a Lurdinha foi muito importante para essa motivação inicial, e todo o pessoal do bloco cirúrgico ali, porque uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a relação daquelas pessoas com o hospital, a relação de pertencimento, o hospital era não a casa, mas era um lugar onde as pessoas se sentiam bem e sempre tiveram esse carinho também pelo coral, por esse grupo que era um grupo também daquela casa, daquele lugar onde se sentiram bem. Depois a Isabel também foi muito importante. Tem outras pessoas, eu não vou... É ruim ficar falando o nome assim de todo mundo, pessoas pelas quais eu tenho muito carinho, assim, por conta da trajetória que a gente viveu e das coisas que a gente viveu junto no coro, por conta da colaboração dessas pessoas para que o coral se mantivesse como grupo, como um lugar sempre positivo da gente fazer música juntos. Alguns momentos vem à cabeça, assim. Por exemplo, quando o coro aos poucos foi ficando, vamos dizer, conhecido dentro do hospital, então a gente começou a cantar nas aberturas de eventos, chamava a gente para cantar, para fazer abertura, aniversário do hospital, comemoração disso ou daquilo. O coral começou a fazer parte daquela estrutura chamada Hospital de Clínicas, então a gente cantava nos setores porque era convidado. E também a gente começou a desenvolver atividades de cantoria dentro do hospital. Então, cantávamos nos corredores, íamos em alguns lugares especialmente, como por exemplo a casa de apoio. Éramos chamados sempre no Hemocentro também. Enfim, N coisas que a presença do coral começou a ser parte da rotina do Hospital de Clínicas. Isso é uma coisa que eu acho que é muito
importante e muito marcante, assim. Outros momentos marcantes são os encontros de coros que a gente promoveu. Então a gente buscou fazer encontros de coros, coros de hospitais de Porto Alegre, também diferentes grupos, então isso foi uma coisa muito marcante também. E quando eu digo a gente, é a gente mesmo, porque isso foi uma coisa que sempre se destacou para mim na experiência de outros coros, assim. Coro do Clínicas eram interessadas em liderar, não, vamos fazer isso, conversa com esse, conversa com aquele. Então isso foi muito importante, acho que isso foi fundamental para ser um suporte para o trabalho musical, para o meu trabalho como regente do coro nesse tempo. Um outro momento que eu acho bem interessante é que a gente queria fazer um uniforme, uma roupa para o coro. A gente já tinha uma anterior, mas né, a gente queria fazer uma nova. E aí eu não lembro exatamente como surgiu a ideia, alguém que tinha um contato e sugeriu da gente contratar o Rui Costureiro para fazer o uniforme do coro. O Rui era um costureiro da alta costura de Porto Alegre, agora faleceu recentemente. E foi interessante porque a gente no fim levou adiante, né, e ele trabalhou e teve inclusive num dos ensaios nossos para mostrar e tal. Mas eu acho interessante lembrar desse momento, porque é alguma coisa que é um pouco inusitado imaginar, né, um costureiro da alta costura pensando ou fazendo um uniforme para um coro. Eu fiquei à frente do coro até 2012, quando eu forçosamente tive que sair em função de ter ingressado como professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e não poder manter outros vínculos. E foi bem emocionante, vamos dizer, ter que sair da regência do coro por causa de todos os vínculos que eu acabei criando com o próprio hospital, com as pessoas do coro. Muitas histórias, e por exemplo, inicialmente o coro era só de funcionários, depois de um tempo a gente achou que era bom abrir para pessoas de fora também, e nessa abertura vieram cantar, além de outras pessoas que eu não conhecia, voltaram a cantar um coro amigos e amigas que tinham cantado comigo há um tempo atrás, então também teve uma espécie de resgate dessa amizade, dessa convivência musical, em harmonia com aquelas pessoas que já estavam no coro do Hospital de Clínicas há um tempo. Então, tudo isso assim são vínculos emocionais que a prática coral, que a vivência coral nos proporciona e que fazem com que o rompimento fique mais dolorido, assim. Um carinho muito grande pelas pessoas, pela instituição, pelo coral. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Eduardo dizendo: olha, Eduardo, né, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou saindo do coro do Hospital de Clínicas e gostaria de indicar alguém para ficar no meu lugar. Então, como tu conhece bastante gente, aí se tu quiser, se tu tiver algum nome para me dizer, para eu indicar para ficar no meu lugar. E aí ele disse: eu gostaria, eu quero ser eu. Ótimo, maravilha. Fiquei muito feliz assim e deu uma tranquilidade também, né, de sair e saber que o coro ia continuar com uma pessoa assim. Recebi a mensagem do Yuri como se fosse um convite e fiquei muito feliz por essa oportunidade. A minha missão era dar continuidade ao trabalho do Yuri e aprender cada vez mais com um coral experiente. Nesses 7 anos, eu entrava em cada ensaio com vontade de acertar no tratamento com as pessoas e na escolha do repertório, para que agradasse a todos. Com o passar do tempo, naturalmente os grupos vão mudando a sua configuração. Pessoas novas entrando e o ciclo de outras se fechando. Outras pessoas também buscando novos desafios. Mas cada um deixa um pouco de si e sua especial contribuição para o coral. O coral tem a missão de levar alegria para quem participa
e para aqueles que os escutam. E dentro do ambiente hospitalar, a missão de levar alegria, não importa como, fica muito mais visível. Com essa pandemia, tivemos que nos adaptar e aprender novas maneiras de manter o contato e as atividades do coral. Vida longa ao Coral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E parabéns pelos 20 anos de missão. É isso, feliz 20 anos, Coral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa noite, criança pequena, o meu baianá, eu vou cantar com muita alegria, Maria. Passo sem direção, eu ando só na madrugada. Oh, meu amor, eu sou teu passageiro. Perdido. Não há caminhos que eu deva seguir. Grito teu nome, devolve em nome. Passos de ilusão, eu danço só na madrugada. Preciso te abraçar, oh meu amor, eu sou teu passageiro. Carente. Como é que é, Renato? Que o eco me devolve em nome